Oi, Stephanie. Olá, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, a paz, que alegria ter Paz você do Senhor. aqui. Fico muito feliz Igualmente, pela Monique. Prazer é sua, todo meu. fico muito feliz pela sua presença, pela sua disponibilidade em estar aqui, por compartilhar com a gente, né? Estar disposta a compartilhar com a gente as suas experiências, o seu conhecimento, as suas dicas, né? Tudo aquilo que o Senhor colocou no seu coração, desde que eu te convidei para você estar aqui hoje. Eu creio que o Senhor, ele vai te usar nessa tarde para nos Amém. abençoar e para nos despertar, né, no que se trata de ministério, de inclusão, na inclusão dos surdos na igreja. Então, eu fico muito feliz, é um assunto assim, que me toca muito, porque, né, como eu falei aqui esses dias, eu tenho deficiência auditiva, né, nos dois ouvidos, considerada surda, eu não sabia disso. E como eu falei para a Samira ontem à tarde, são dificuldades que nós passamos, né, como surdos, que só quem passa sabe, assim como É aqueles que são verdade. deficientes visuais, né, tem alguma deficiência física. Então, só quem é deficiente de algo, né, que sabe as lutas, né, as limitações, as dificuldades que passa. Mas eu louvo a Deus, né, pela minha vida, pela sua vida, porque Amém. Deus, ele é um Deus que cuida de cada um de nós, né, tem um propósito nas nossas vidas. Se vocês não viram ontem o testemunho da Samira, vejam, a Samira ela é surda, né? E ela deu o testemunho dela porque ela foi criada, né, dentro da igreja desde pequena. Então, hoje ela é uma serva do Senhor, uma diaconisa na igreja dela. E assim, uma jovem, né, nova. E você vê assim, a mão de Deus, né, o agir de Deus na vida das pessoas. Então, nós precisamos de mais Samiras, né, É verdade. nas nossas igrejas, para que as nossas igrejas sejam abertas para a inclusão do surdo. Então, eu queria te agradecer mais uma vez pela sua presença, por você dizer Chega, sim para estar aqui conosco, porque foi muito difícil, né? Como eu falei para você, falou. tem hora difícil demais conseguir alguém para falar sobre a inclusão dos surdos. Eu falei, Senhor, porque logo esse tema é tão difícil, mas louva a Deus pela sua vida e você está aqui, né, com a gente disposta a compartilhar conosco. E eu queria, Amém. então, nesse momento, orar por você para que você possa, então, se apresentar, ficar bem à vontade de iniciar essa palestra. Amém? Amém. Amém. Então vamos orar. Querido Deus, amado Pai, louvado seja o teu santo nome, Senhor. Graças te damos a Deus por nossas vidas, a Pai, por esse dia, Senhor. Graças te damos, Senhor, por essa conferência, ó Deus, que está sendo realizada. Ó Pai, muito obrigada, Senhor, por esse tema que o Senhor colocaste no meu coração. Amém. Obrigada, Deus, pela vida de todos os palestrantes, Senhor, que estiveram, que ainda estão aqui nesse momento, que a Stephanie, a Cleide, que estará aqui mais tarde, e todos os demais que ainda vão participar. Senhor, abençoe a cada um, Pai. Assim como eu te peço que o Senhor abençoe a todos os participantes, Senhor, todas as pessoas que estão vendo da sua casa, do seu trabalho, aqueles que ainda irão ver, Senhor, abençoe, Pai, o ministério de todos, Senhor, e desperta, Deus, os corações, Senhor, para esse tema, Pai. Que haja, Senhor, um despertar nesses corações e nas igrejas de cada um aqui que está sendo representada, assim como a minha também, Senhor. Agradeço a Amém. Deus pela vida da Stephanie, Senhor, nesse momento. Coloca a vida dela nas suas mãos. Esse momento Amém. que estamos aqui juntos, Senhor, que seja agradável aos teus olhos e conforme a tua vontade, Pai. Abençoe a vida dela, Senhor, a tua família, Deus, o teu ministério, Pai, o seu trabalho, todos os seus projetos, Senhor. Jesus. Continue, Senhor, usando a vida dela, Pai, para Amém, esta Jesus. obra, Senhor. Em nome de Jesus, amém. 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 Agora Monique, o tempo é todo seu. é, agradeço de coração por esse convite, né, a oportunidade. Estou tão longe de você, né, mas o Espírito Santo ele testifica e as coisas se encontram, né, se encaixam. E eu tenho certeza que o Senhor está nesse negócio, nesse projeto. Fiquei muito feliz por você ter essa visão, né, da inclusão. E a gente cada dia mais avançar
nesse quesito que é a inclusão e entender também o que realmente é e estar preparado para poder receber uma pessoa com deficiência, né? Verdade. Então, sou Stephanie, sou da cidade de Cabo Frio, sou do Centro Evangelístico Internacional, sou estudante de pedagogia, já estou nessa caminhada já há 11 anos, 9 anos trabalhando com surdo e 2 anos trabalhando na Paz de Cabo Frio. Então, assim, eu me descobri realmente nesse mundo do especial. Eu tenho paixão, né? Algo que Deus realmente colocou no meu coração. E eu agarrei com todas as forças, foram vários desafios, mas Deus escolhece aí o que eu quero para minha vida, sabe? Então eu vou abraçar, eu vou agarrar e não quero largar mais. Então, sou da igreja há 35 anos, né, minha idade. Então, assim, tem uma longa caminhada, sabe, no Evangelho. E Deus vai direcionando algumas coisas, a gente vai obedecendo e vai agindo conforme a vontade dele. Então, assim, para mim, novamente é um prazer, tá? Estar aqui com você, participando dessa conferência. Stephanie, eu amo a sua terra, Cabo Frio, amo, sou Pode apaixonada. vir visitar a gente. Pode deixar, amo, todo ano eu estou por aí. Isso aí. Agora já tem casa para ficar. Muito bom, Então, muito vamos bom. lá. Monique, quando você me deu esse tema assim, é muito gostoso para mim, muito especial, porque é o que eu vivo, né? Então, eu vou falar daquilo que eu amo, né? Acima de Nada todas as coisas. Nada é melhor do que a gente falar do que a gente vive e ama, né? A experiência. Exatamente, Muito bom. exatamente. E para a gente entender como que a gente vê esse ministério na inclusão de surdo, a gente primeiro tem que entender quem é esse indivíduo, né? Quem é essa criança surda? Ele é um indivíduo que ele tem uma cultura e ele tem uma língua, tem uma própria língua. A gente sabe que no país, no nosso Brasil, a Libras é a segunda língua oficial, né? Então, tendo essa perspectiva de segunda língua, ele tem, né? Então a gente precisa também estar adaptado a essa língua, a esse mundo do surdo. E quando eu penso assim, quem é esse surdo? Esse surdo, ele é alguém tão normal quanto eu, quanto você. A única coisa que ele tem de diferente é a perda auditiva, né? Igual você descobriu tardiamente. Você agora tem uma identidade de surda, né? Você tem a língua portuguesa e agora também tem a Libras, né? Então, a gente, para poder trabalhar com o surdo, a gente também precisa ter essa língua, a gente precisa ter esse conhecimento. Quem é esse indivíduo, o que ele precisa, né? Exatamente. E nós temos várias vertentes quando a gente fala do surdo, porque, assim, tratar da criança surda é tratar da família também. Tratar de deficiente é tratar de outros. Tratar da criança deficiente é tratar da família também. Eu jamais posso pegar uma criança, né, uma criança surda, a criança surda chega na igreja, vai lá para a salinha, eu trabalho com ela ali 2 horas, né, o horário do culto, mais ou menos, mas aí eu tenho que ver o que aquela criança traz, o que vem junto com aquela criança, quem é aquela família, como que eu vou abordar aquela família para poder entender como trabalhar com esse surdo. Então, assim, às vezes esse surdo ele tem língua de sinais, às vezes ele não tem. Às vezes a família cria seus próprios gestos em casa, entendeu? E aí, como que a gente vai trabalhar, né, nessa questão? Eu estava lendo, eu tenho um livro que, né, estudando, lendo, e no livro o autor ele fala assim, que trabalhar com a surdez é um desafio constante. Por quê? Quando você está com uma criança ouvinte, você está ali fazendo várias coisas, mas você está ouvindo a criança e a criança está te ouvindo. E com o surdo é a visão e é o seu contato. Então, é o amor. É você parar tudo, olhar para ele, entender pelo olhar, quando você não sabe língua de sinais, entendeu? E você trazer essa criança para perto. Eu passei por uma experiência que o aluno estava assim, muito agitado na sala de aula, eu trabalhando, e tinha outras crianças, e ele assim, muito agitado, e eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer com essa criança?
Simplesmente, Mônica, eu peguei ele, coloquei ele no meu colo e fiz carinho nele. Ai, E aí Vivi. eu fiz aquele momento, acalentei, beijei, abracei, e depois a gente voltou para nossa rotina. Então, assim, muitas vezes a criança só quer isso. Quando a gente pensa assim, uma criança está agitada. Essa sua colocação, então pode acontecer de crianças surdas elas não terem acesso a Libras? A língua de sinais. Não tem. Não tem, por quê? Aí a gente entra pro lado da família. Às vezes a família, quando sabe que a criança nasceu surda ou a criança é surda, existe um preconceito da própria família. Como que eu vou lidar com meu filho? O que eu vou fazer com meu filho? Entendeu? Aí muitas vezes exclui essa criança da sociedade, não mostra essa criança para a sociedade. Aí também tem outra vertente daquele pai que vê o diagnóstico, olha e fala assim, não, meu filho é surdo, então o que eu preciso fazer? Então eu vou aprender língua de sinais, eu vou desde cedo estimular ele, eu vou trabalhar em cima disso. É porque é uma dedicação, como você falou, a criança ouvinte, você está falando, a criança está ouvindo, está fazendo várias coisas, a criança está ouvindo. Mas o estudo não, você tem que parar, olhar, né, e se dedicar em aprender para poder ensinar, né? Ensinar Exatamente. e quando você falou algo interessante que eu nunca tinha ouvido falar, que são os pais que alguns pais ensinam seus próprios sinais em casa. É, Nossa, isso para a criança depois deve ter um desafio da desconstrução, né, daquele sinal que exatamente. foram ensinados para poder aprender o certo. Uau, Exatamente. Exatamente. Ou em casa ele tem esse gesto, né, próprio da família, aí chega na escola, ou tem um intérprete, ou é uma escola só para surdos, que ali é inserida a língua de sinais. Aí como é que fica a cabeça dessa criança? Ou na confusa, ou até na igreja, né, que a gente está falando do ministério, aí chega na igreja, aí tem um intérprete lá, e a criança fica assim, mas ela está falando que eu não estou entendendo nada, porque em casa meus pais não me tratam assim, me tratam de uma outra forma, entendeu? entendi. E, e aí, a gente pegando assim, a criança ouvinte, né, e a criança surda. A gente pensa assim, quando a criança é ouvinte, ela está dando conta de tudo. Quando ele nasce, ele dá conta de tudo. Do barulho, ele dá conta ele sente o cheiro da mãe, ele está ali em todo momento, está acontecendo e ele está ali. Mas a criança surda, por exemplo, eu li um texto esses dias, um tempo atrás, que a criança surda dentro de casa, ele está na sala e o pai, toda vez que, em alguns momentos, o pai passava pela sala e ela abria a porta sempre aparecia alguém. E a pessoa entrava. Aí a criança só observava, a criança surda. E depois ela foi, de novo, o pai passava, abria a porta e tinha alguém lá. Então ele pensou assim, será que se eu abrir a porta, vai ter alguém lá? Aí ele foi abrir a porta e não tinha ninguém. Ou seja, a campainha tocava, o pai sabia que tinha alguém, o pai abria a porta e a visita entrava. Só que assim, para ele não entendia que tinha Não, uma campainha, que a campainha tocava. Isso não foi falado para ele. Não foi explicado para ele dessa coisa simples. pequenos Entendeu? detalhes, né? Pequenos detalhes. Pequenos detalhes assim, que a gente passa despercebido, que é natural nosso, do ser humano, e para a criança surda, não. É. Entendeu? Me lembro, você falando disso agora, eu me recordo de quando eu era criança, porque assim, eu tive meningite com 1 ano e meio. E eu nasci normal, eu era ouvinte normal. Então eu tive meningite, e com a meningite eu fiquei com a sequela da audição, né? Da deficiência auditiva. Mas a minha mãe demorou um pouco a perceber, porque eu ouvia. Mas eu não ouvia, né? Assim, os sons graves, eu não escuto, sons graves não, sons agudos. Eu não É, escuto, eu não escuto passarinho cantar, né? Tem sons, assim, toque de telefone, muitas coisas assim agudas eu não escuto. Então minha mãe depois ela foi percebendo. E eu lembro até hoje, e até hoje eu só vejo filme e desenho legendado. Porque eu faço leitura labial desde criança, eu aprendi sozinha, ninguém me ensinou. É algo entendi. assim, natural da gente, né? Opa, caiu o É negócio. verdade. Aí eu fui sozinha, fui aprendendo sozinha.
E aí eu lembro que quando eu via os desenhos animados, eu não eles falavam. Por quê? Eu fazia a leitura labial dos desenhos, né? Que era tudo, digamos assim, em inglês, né? E o som era em português. Então eu juntava as imagens, né? Eu entendia a história através da junção das imagens. Eu ia juntando, aconteceu, fazendo isso. Era muito visual, muito visual. Apesar de ouvir, né, um pouco, É mesmo assim, verdade. entendeu? E normalmente Então, né? quando a gente perde um órgão, né, um sentido, a gente aguça o outro. Então, assim, Isso. quando a gente perde a audição, a gente aguça a visão, por exemplo. E o caminho que a gente tem para poder trabalhar com surdo sem língua de sinais, né, quando a gente não tem essa língua de sinais, é a questão do visual, porque o surdo ele é visual. Então Muito. você vai atrair o surdo através da imagem, né, através do toque, através do abraço. É muito Então, assim, observador, né? muito observador. Eu percebo que eu sou muito observadora, muito quieta, estou só observando. É E é isso, verdade. né? Muito bom você É, colocar. e pensando assim na questão do ministério, Monique, é, primeira coisa que a gente tem que pensar, a igreja, né, o pastor, a liderança, ela tem que entender o que é esse ministério de inclusão, né? O pastor tem que saber o que se trata, porque assim, hoje em dia a gente fala assim, a igreja é inclusa, mas será que realmente tem inclusão? Será que realmente a igreja tem uma rampa? Será que, sabe, a escola tem uma rampa? Será que a escola tem um livro em braille para o surdo, para o cego? Sabe? Será que a igreja tem um intérprete para poder atrair esse público? Ou será que o professor também ele está adaptado a essa inclusão, né? Porque quando a gente pensa em inclusão de sala de aula, hoje a nossa realidade, né? O que eu vivo também, a gente pensa assim, meu filho ele é incluso, ele tem uma auxiliar. Mas muitas vezes o meu filho está lá na sala de aula, ele está isolado dos alunos, está isolado da classe. Então, assim, que inclusão é essa que a gente vive? Sabe? Por isso que assim, eu fiquei muito feliz com essa conferência. Estou muito feliz mesmo por Deus te dar essa estratégia para você poder abrir mesmo nossos olhos, porque é trabalho de formiguinha mesmo, sabe? É a gente abrir o campo, as pessoas entenderem e se juntarem para a gente poder avançar, E sabe? Então, assim, eu tô fazendo pedagogia, né? Eu estou no segundo semestre, eu comecei agora esse ano. E é incrível, né? Quando eu fui estudar a disciplina de Libras, como a questão da inclusão dos surdos é algo tão recente, né, Stephanie? É é, algo tão novo e que eu percebo que a sociedade não está preparada para a inclusão dos surdos, não de tá. geral. Eu falo isso assim, tanto na igreja, que é o nosso foco aqui, mas também nas escolas seculares, né? Nas escolas normais. Eu lembro que eu era para ter tido um professor, né, que me ensinasse Libras na escola. Não tive. E até falei isso ontem com a Samira, que eu tive muita dificuldade na escola, porque como eu faço leitura labial, a professora, quando ela ditava algo, ou quando ela dava as costas para mim, eu ficava desesperada. Mas eu não podia demonstrar aquele desespero, porque eu também Exatamente. eu sofri preconceito, né, de alguns amigos. As crianças em si, elas não recebem essa educação em casa, né? As crianças por si próprias, não vou dizer todas, né, mas na sua grande maioria, elas não, né, não são inclusivas, né? Elas não praticam a inclusão, porque É elas não verdade. recebem essa educação em casa, né? Então por eu ser deficiente, né, desde criança, eu sempre tive esse olhar diferente, sabe? Não indiferente, né? Mas diferente porque eu olhava para o outro com compaixão, me colocava no lugar, sabe? Até hoje eu tenho essa visão. Talvez seja por isso que Deus tenha despertado o meu coração para a inclusão, porque eu sempre tive isso, porque eu sei na pele.
né? O que é ser deficiente. Então, assim, e nós precisamos também na igreja nos atentar a isso, porque não é só o surdo, né? Mas os deficientes auditivos também, ele tem dificuldades, não é verdade? Não é? A gente precisa saber assim, como lidar, né? O que fazer, como fazer. É o que Como você tratar, né? como tratar. Você falou algo que é muito importante, que é a questão da família, né? Que a família também precisa, a gente precisa conhecer, entender, né? Para a gente poder ajudar melhor. Isso é muito importante, com certeza. Desses 9 anos que eu trabalhei com aluno surdo, eu tive uma classe que eles eram surdos com outros comprometimentos, né? Uma classe de jovens e adultos. Então, assim, na minha turma tinha aluno de 27 anos até 52 anos, todos homens, sabe? E essa minha turma era exatamente esse público que ficava isolado dentro de casa, que a própria família excluía, entendeu? Então, assim, a gente teve que fazer um processo, um trabalho lindo que a gente fez, muita prática com eles, a questão de alfabetização mesmo, sabe? Colocá-los como integrantes da sociedade, como um indivíduo participativo na sociedade. Mas foi um trabalho lindo. Mas, assim, é diferente quando a criança já tem uma família que tem um diagnóstico, a criança é bebê, aí já sabe, não, então nós vamos trabalhar em cima disso, a gente precisa trabalhar com língua de sinais, vamos aprender, vamos estimular essa criança à independência, vamos estimular essa criança a ser alguém na sociedade. E tem esse público também que fica isolado dentro de casa. Então, assim, tem duas vertentes, né? Tem um versículo, Mônica, que eu gosto muito, que é como ouvirão se não há quem pregue, né? E eu trago isso muito para minha vida, porque realmente, como que eles vão ouvir, como que eles vão ver, como que eles vão pregar, como que eles vão entender a palavra do Senhor, se não há aquele que pregue, não há aquele que trabalhe da forma que eles precisam, né? E essa palavra assim, mexe muito comigo, porque é a realidade. A gente precisa se preparar, né? Porque está aqui, né? Porque está o nosso meio. E quando você falou da questão de que você passou esses desafios na escola, nós estamos assim no Ministério, né, de Inclusão, e é do reino, né, das crianças que têm o perfeito louvor. A gente pode falar assim, das crianças que começam. Então, assim, a gente está indo no foco mesmo, já estamos colocando já, que a gente já está indo no foco. Né? A gente está trabalhando com as crianças para poder mudar essa realidade, né? Verdade. Com é muito certeza. bom. E como que você, Stephanie, poderia falar para a gente assim, como que o Ministério de Inclusão de Surdos na igreja, principalmente assim, o Ministério com as crianças, né? Como que deve agir? O que deve fazer? Como que começa isso? Precisa de pelo menos uma pessoa que saiba Libras ou precisa de mais? Como que funciona isso? Então, aqui na igreja, né, nós temos um projeto numa comunidade aqui de Cabo Frio que se chama Terra Fé. É um projeto que a gente pega as crianças do bairro e a gente trabalha dando assistência. A gente oferece alfabetização, a criança fica lá no período da manhã, a gente ensina a palavra e também a gente ensina a língua de sinais, né, a Libras. Então, assim, a gente trabalha nessa forma. A gente pegou essas crianças da comunidade e a gente começou a inserir Libras ali para eles, né? Eles são surdos ou não? Não, são ouvintes. São ouvintes. Ah, que são legal. Ouvintes. E a gente estimulando a palavra de Deus juntamente com a língua de sinais, a gente estimula eles a ser um futuro evangelista, né? Futuro não, já, né? Um evangelista, né? Que lindo. E assim, quando a gente pensa no ministério infantil, a gente pensa, pelo menos tem que ter uma pessoa que saiba língua de sinais ou que ofereça algo para aquela criança. Pode ser tanto o professor quanto alguém da igreja, algum voluntário que esteja ali junto com essa criança, para poder entender, né, estar ali realmente voltado para ela, para esse trabalho. É importante, no caso, então, ter alguém ali, por exemplo, se tiver um culto
ou uma aula na escola bíblica dominical, ter alguém para interpretar aquela aula. Isso aí, tem que ter um intérprete ali. Entendi. Seria maravilhoso se todos falassem língua de sinais, mas por enquanto não, a gente não tem, né? Verdade. A gente vai chegar lá, mas é necessário um intérprete. Como a gente fala também, voltando a falar da inclusão, a igreja também, né? Já que a gente fala muito do amor, né? Do servir, a igreja também tem que abraçar esse público. E na minha igreja a gente tem intérprete também, inclusive eu sou uma delas, e a gente interpreta todos os discursos ali, a gente está ativo na igreja. Que bênção. Agora, sabe de uma coisa, Stephanie? Eu tenho percebido, né, através do próprio grupo do WhatsApp de inclusão, que nesse período de pandemia, como as igrejas estão fazendo culto online, né, culto infantil online, eu tenho percebido assim, pouquíssimas igrejas que fazem o culto online infantil com intérprete de Libras. Isso ficou assim, muito claro, muito claro isso. Às vezes falta conhecimento. Tem, né? Mostra que não tem. E falta também conhecimento da nossa parte, né, Monique? Uhum. Porque assim, a gente é ouvinte, né? A gente fala que a gente é ouvinte e tem um público surdo. Então, assim, nós ouvintes, a gente está ali cantando, está ouvindo a palavra, está na nossa área de conforto. Mas a gente não pensa no outro, né? A gente não tem esse olhar para o outro. E como diz na lei, né, a gente não se preocupa. E como diz na lei que é acessível, né, que a Libras tem que estar em todos os lugares, tem que ter essa acessibilidade específica para o surdo, né? Porque, assim, quando a gente fala do cadeirante, o cadeirante, ele ouve, né? Você consegue se comunicar com ele. O Down, você consegue se comunicar. Mas e aí o surdo? Que tem uma outra cultura, uma outra língua, né? Então, assim, é necessário, é obrigatório, sim, ter um intérprete em todos os lugares, inclusive nas lives, né? Inclusive, a gente não tem. Com certeza. E, assim, eu acho, Stephanie, que talvez a gente precise começar, né, a despertar, né, nas pessoas a necessidade de aprender Libras. Eu até tenho falado aqui ontem, porque quando alguém aprende Libras, ela começa até a se interessar mais pela inclusão dos surdos, porque sabe. Eu sei. Então, se uma pessoa na igreja ela sabe Libras, eu acho pouco provável ela não se preocupar com a inclusão dos surdos. Com certeza. Vai se preocupar porque ela, né, está vendo ali a necessidade. Eu, por exemplo, estou fazendo um curso básico, né, de Libras com a tia Pedrina, que ela deu uma palestra aqui na conferência de evangelismo e ela decidiu, achei muito linda a atitude dela, abrir uma turma online para 10 pessoas que estivessem ali assistindo naquele momento. E tem sido uma bênção na minha vida, né? E eu falei com ela, conversei com ela, que eu tinha descoberto e tal, que eu tenho muita vontade de aprender Libras, até mesmo por conta da minha condição, né, da minha deficiência. E ela falou para mim, Monique, Libras deveria ter sido a sua primeira língua, né? E depois viria. É verdade. Mas nunca foi assim, né? As escolas pelo qual eu passei nunca teve essa preocupação. Eu não cresci na igreja, então eu não posso falar de igreja, né? Eu posso falar de igreja do que eu tenho vivido de uns anos para cá, mas não na minha infância. Mas eu acredito que se tivesse crescido na igreja, eu teria tido a mesma dificuldade, porque não tem, é muito raro você ver uma pessoa, um intérprete de Libras no ministério com crianças. Exatamente. Eu estou vendo agora um ou outro culto sendo divulgado e quando me mandam, né, ou vejo em algum grupo, eu compartilho direto lá na inclusão para o pessoal ver e ser estimulado a fazer igual, né? Eu acredito o seguinte, nesse tempo de pandemia, no que se trata dos surdos, né, a inclusão ela não está sendo assim, impedida, pelo contrário, ela está sendo até mais acessível, porque eles estão tendo acesso, né, a ver os cultos online com o intérprete de Libras. Coisas que, às vezes, na igreja pelo qual ele faz parte, não tem. Né? E muitos, né, foi até que a Samira falou aqui ontem, assim, que muitos surdos e deficientes auditivos não estão na igreja porque não encontra uma igreja preparada para recebê-los.
E isso é triste demais. Isso é triste demais. Eu estou aprendendo, porque na minha igreja não tem nenhum surdo, mas não é possível que no bairro onde a minha igreja está, não tenha nenhum surdo. Com certeza tem. E quando a gente fala de capacitação, assim, 80% dos intérpretes, eles aprenderam na igreja. Olha, Entendeu? Porque a igreja que é a pioneira mesmo em cursos de Libras, né? Então, assim, todo mundo se você perguntar, a maioria das pessoas vão falar assim, não, eu aprendi na igreja. Então, assim, uau! já tem um caminho ali na igreja, sabe? E é uma língua muito gostosa, né, Monique? Você está aprendendo agora. Ai, E lindo. é muito gostoso, é lindo de ver, sabe? Teve uma vez que eu fui num congresso, o congresso foi todo de língua de sinais, os surdos eles dançavam, os surdos eles faziam teatro, e eu achava aquilo ali o máximo, eu chorava, falei, Jesus, Arrepiei. sim, sabe? Falei, meu Deus, o Senhor é muito lindo, porque o Senhor criaste a língua de sinais, sabe? Para que a gente não pudesse ouvir, poder transmitir o seu sentimento através das mãos, através dos sinais. Isso é lindo Verdade. demais, sabe? Deus, Deus é perfeito, né? Deus é... Perfeito, perfeito. Quando eu penso realmente em língua de sinais, eu falo, Senhor, o Senhor é perfeito. É perfeito. Então, assim, tudo começa na igreja, viu? O curso começa na igreja. Depois verdade. desse curso, desse congresso que a gente participou, eu e meu amigo, a gente participou lá no Rio, aí no Rio, né? A gente conseguiu trazer o curso de Libras aqui para Cabo Frio. Então, nós fomos os pioneiros aqui em Cabo Frio, sabe? E a gente colocou na nossa igreja, ministério, a gente implantou, a gente fez todo esse trabalho de consolidação com a família. Então, é isso. Eu vejo o ministério infantil assim. A criança, ela não vem sozinha. A Sim. criança, ela vem com a família. E Então, muitas vezes, na sua igreja hoje, tem criança surda? Hoje? não, não, Não tem. não, não tem. Tem adolescente também? Não. Não, tem adulto. Tem Mas assim, adulto. já passei por várias etapas na minha vida, de criança, adolescente, Sim, de sim. ter... Ah, eu pergunto justamente porque as crianças elas vão crescendo, né? Exatamente, Nem sempre chegam exatamente. mais, nem sempre chegam mais surdos. Sempre Mas chegam mais. uma das pessoas da sua região já sabe que a sua igreja é uma igreja que tem faz Inclusive, inclusão surdo. isso, Isso que exatamente. é importante. Isso que é importante. É. Porque a E o igreja. interessante, Monique, é Ah, que quando eles falam assim, quando eu vou interpretar em algum lugar, eles correm, sabe? Ah, Stephanie, tipo assim, não, Stephanie é legal, eu vou lá porque Stephanie vai interpretar. Ou então tem algum culto que não tem intérprete, poxa, Stephanie, vamos comigo, eles também são dessa forma. Eu quero assistir o culto, mas não tem ninguém. Vamos, você pode ir comigo, sabe? E a gente tem que estar nessa disponibilidade, sim, para poder atender o surdo, sim. entendeu? É algo assim que vai além dos nossos olhos. Ai, que lindo. Que lindo. É, Muito é, lindo. Porque é um amor mesmo, né, Stephanie? exatamente, é o É, amor. É o que Deus ele coloca no nosso coração, né, Monique? Eu falo assim, que eu tive uma experiência com uma surda, que ela trabalhou comigo na Arlete, né, na escola que eu trabalhei de surdos, e eu fui interpretar para ela na Estácio. Então, assim, eu peguei ela praticamente, assim, 2 anos direto, sabe? E eu conversava com ela, orientava ela, e eu falava assim, cara, é muito Deus, porque, assim, ela me entendia claramente, sabe? E eu também conseguia compreendê-la. E eu ficava assim, meu Deus, isso que lindo, sabe? E ela se formou na educação física. Eu fui intérprete dela na hora da monografia, foi uma coisa assim linda, porque todo o pessoal da banca lá, eles se emocionaram, né, e mas, tudo mais, mas foi bem demais, assim, foi muito legal. imagino. E, Stephanie, no caso, assim, a igreja ela não tem um ministério de inclusão do surdo. O que você sugere assim, para começar? Porque tem pessoas que não sabem nem como começar, né? O que fazer. Por exemplo, se chega uma criança na minha igreja hoje, surda,
eu ainda não estou preparada para falar com ela uma conversa, né? Um diálogo básico, porque eu estou aprendendo ainda os sinais básicos, né, por categoria. Então, você acaba tendo que aprender, né, a dialogar, né? Uma coisa que eu aprendi com a minha professora, que eu achei assim, muito interessante, é que os surdos eles têm paciência, né? Eles têm paciência com a gente que não sabe. É Então, verdade. isso é lindo demais. Mas, por exemplo, eu ainda não tenho, eu sei falar, assim, básico, né? Muito, muito básico mesmo. Eu começo agora o curso, né? Então, até praticar tudo, né? Aprender a dialogar demora um pouquinho. Mas o que você sugere? É a pessoa começar a aprender Libras o quanto antes? O que você acha que precisa? Talvez os pais, né, fiquem ali juntos enquanto alguém está aprendendo, e esses pais vão interpretando. Acontece isso? Pode acontecer isso? Acontece sim. Acontece sim. Então, quando a gente tem esse pensamento do Ministério incluso, a gente já tem que pensar em qual público que a gente vai querer atingir, para a gente poder se preparar, né? Para poder receber esse público. Porém, a sua realidade hoje, você não sabe se comunicar, né? Está no começo ainda. Então, assim, é importante você trazer a mãe ou trazer o pai que já tem a comunicação para essa criança, para que ele possa ficar ali, pelo menos a primeira vez. Aí ali Entendi. você conversa com o pai e vê de qual forma você pode atender aquela criança. Como a gente falou no começo, o estudo ele é muito visual. Então ele vai olhar tudo, perceber tudo, e a forma que você vai trabalhar com ele é através da imagem, do nome, através do teatro, algo Legal. que atrai a criança, entendeu? Então, enquanto você ainda não sabe trabalhar muito bem os sinais, você puxa, né, os pais para te ajudar nesse primeiro Exatamente. momento e vai se preparando, né, ou vai aprender, né, começa a entrar rápido no curso de livro para poder aprender, mas também você pode, para não perder essa criança, essa família, trabalhar então imagens, né, o visual. Isso aí. Mas só a imagem ou coloca texto também? A imagem é a palavra. E o A texto. do texto. E você também pode trazer essa criança para perto. Como assim? Eu estou ali e vou falar sobre a cruz, né? Então, eu pego a cruz e eu posso perguntar à criança, qual é esse sinal aqui? A criança também pode te ensinar o sinal. Você pode trabalhar, você pode pegar aquela criança ali como participante da sua aula, né? Ele pode ensinar as crianças. E é normal, Monique, por exemplo, quando a gente canta uma música, a gente canta a música, né? A gente fica empolgado, a gente fica emotivo, né? Ainda mais criança, que é eufórico e tudo mais. Só que quando a gente tem essa inclusão de surdos no ministério, a gente tem que se voltar para essa criança, entendeu? Mesmo você não sabendo língua de sinais, como a música infantil ela tem muitos gestos, a gente pode também ensinar esses gestos para a criança e trazê-la para perto. A gente não pode excluir essa criança, entendeu? Entendi. E como lidar, Stephanie, nessa questão de inclusão dessa criança surda com as demais crianças ouvintes? No caso, você falou, a gente se volta mais para a criança surda, né, para poder fazer essa inclusão. Mas porque essa criança ela vai acabar ficando isolada, né? Se não for a tia ali no ministério, o tio, né, que esteja fazendo essa inclusão, ela não vai conseguir mais se comunicar com ninguém, não vai conseguir, né, interagir com outras crianças. Você acha assim, que é importante, é necessário ou não? Talvez ensinar alguns sinais básicos para outras crianças também, daquela classe, né, para que possam se comunicar, estimular nas crianças ouvintes a inclusão. Exatamente, exatamente. A gente sempre tem que trazer a criança para perto, né, Mônica? A gente sempre tem que pensar assim. Eu tenho uma criança nova, né, uma visitante, então o que a gente pode fazer? Apresentar essa criança para a turma, né? E falar que ele não é especial. De uma outra forma, falar assim que ele é especial, sabe? E falar que ele não fala como a gente, mas ele fala com as mãos. E você pode ali tentar, já que o pai vai estar junto,
você pode conversar com o pai, para o pai também ensinar aquelas crianças da turma como tratar com essa criança. Entendi, interessante isso. Porque assim, a criança ela vai ficar curiosa, né? Porque as ouvintes, no caso, né? E a criança surda, ela pode se sentir, de uma certa forma, né, excluída, isolada, né, separada. Não que ela seja, mas por falta de comunicação. Né? Comunicação. E as crianças ouvintes, eu falo isso até pelos meus filhos, que eles começaram a ter contato com Libras na escola. Né? Achei bem interessante isso. A escola ela está, de uma certa forma, né, nos materiais escolares, né? Não sei se era português, até inglês. Eles aprenderam os sinais em inglês e em português também, aprenderam os nomes deles. E o meu filho mais novo, ele ficou apaixonado. Na minha aula de Libras, ele que me ajudou a entender os nomes, porque até então eu não tinha aprendido Libras. Ele, mamãe, esse aqui é o S, esse aqui é o B, esse aqui é o... Eu, E ele me ensinando, sabe? Então, assim, ele teve esse contato antes de mim, porque teve na escola, mas não são todas as escolas que estimulam isso. Ele não tem aula de Libras na escola, ele teve acesso, né, a uma disciplina, uma matéria lá no livro que estava ensinando o alfabeto Libras. E eu achei isso muito legal, porque, assim, de modo geral, as crianças do ouvinte, elas não têm contato com Libras porque elas não são estimuladas, até mesmo pelos pais, a terem esse contato. Então, agora eu estou aprendendo, então eu aprendo e repasso, né? Eu vou ensinando a eles. Olha que legal, porque eu estou toda empolgada, né? Igual criança quando aprende alguma coisa. Cores hoje, olha como é que estão as cores. O alfabeto, tem que fazer o nome de todo mundo. E aí eu fico assim, né? E eles vão aprendendo, até acho engraçado. Mas assim, não tem esse, não estou acostumado, né, com essa língua. É uma língua nova. Então, eu acho que é importante não só o Ministério Infantil, né, assim, digamos, os servos, né, aqueles que estão ali servindo ao Senhor, mas também puxar as crianças para a inclusão, porque uma vez que essa criança surda, assim como a sua família, não é bem recebida na igreja, não fica. Não fica. Não tem como ficar. E eu falo isso porque eu já recebi criança autista na minha igreja, eu não sabia lidar, não sabia. Uma tinha autismo severo, então os barulhos, né, qualquer barulho incomodava e tal. E eu expliquei, né, as condições ali do ministério, a estrutura das salas, né, e tudo mais. E aquela família não ficou. Mas não havia nem como ficar, porque eu não tinha o conhecimento, a equipe não tinha, e a estrutura da igreja não era própria para receber aquela criança. Então, mas o surdo é diferente, né? O surdo ele não precisa de estrutura, né? É mais fácil. Eu acho mais fácil. Ele precisa da comunicação, né? Da comunicação. Do relacionamento. Então, quando a gente fala assim, desculpa te cortar. Não, pode falar. Quando a gente fala de criança, a criança era muito receptiva, né? Sim. Já era criança, então assim, a gente já tem uma facilidade aí. Sim. E quando a gente pensa assim, pô, tem um surdo na salinha, o que eu vou fazer agora? A gente vai pegar aquela criança e aquela criança automaticamente, a ouvinte, ela vai se relacionar com aquele surdo do jeitinho dela. Entendeu? Cabe o professor fazer essa mediação ou não. Entendi. Ou se o professor vai falar assim, poxa, eu tenho um aluno surdo, eu vou ficar com medo, não sei como reagir. Ou esse professor, mesmo com medo, ele vai virar e vai falar assim, não, esse daqui é um amiguinho novo, a gente precisa cuidar dele, e ele fala com as mãos. Entendeu? E a criança, automaticamente, ele vai se relacionar. Entendi. Agora, eu acho, não sei se você concorda comigo, mas para a igreja ela ser vista como uma igreja inclusiva, ela precisa começar esse trabalho com surdos, né, para surdos, mesmo sem ter surdos. Porque se não tiver esse trabalho de Ministério de Inclusão para surdos, os surdos nunca vão chegar na igreja. Exatamente. A minha realidade hoje, Monique, nós somos 2 intérpretes só na igreja, por enquanto. Então, qual é o caminho que a gente faz? Capacitar os voluntários da igreja. Quem é aquele que tem vontade? Quem é aquele que já recebeu o alfabeto na rua? Que já teve contato com o surdo? Ou realmente tem um sonho? Então, assim, a gente vai pegar esse público e a gente vai capacitar esse público.
entendeu? Hoje, na nossa igreja, nós não temos surdos, mas nós temos a live. A gente transmite o culto online. Então, assim, sabendo que a nossa igreja tem, o surdo ele vai ser atraído por isso. Mas o nosso caminho a gente está fazendo, a gente está trilhando um caminho e a gente sabe que a gente vai atrair o nosso público. Eu vejo que é por esse caminho aí. Com certeza, eu também acho que é por esse caminho. E a partir do momento que a igreja ela toma uma postura de uma igreja inclusiva, o ministério infantil, automaticamente, ele também deve ser um ministério inclusivo. Né? Tem que ter uma pessoa preparada para receber aquela criança surda ali. Né? Muito legal. Interessante. Exatamente. E a gente precisa orar muito, né, Stephanie, para que as igrejas despertem para esse ministério de inclusão, porque são pouquíssimas que fazem essa inclusão. Agora, uma curiosidade, né, uma dúvida que eu tenho é o seguinte: os sinais para os adultos, eles mudam muito quando se trata de criança, ou os sinais são iguais? É a mesma coisa. A língua de sinais é uma língua viva, né? Então, a gente fala que é uma língua viva por quê? Igual a língua portuguesa, a gente teve uma mudança agora, né, na língua portuguesa, e a língua de sinais também acontece isso sempre. Os surdos, eles são ali ativos, eles estão, sabe, criando, recriando. Então, assim, por isso que a gente fala que é uma língua viva, uma língua ativa. Está sempre Só que aprendendo. a gente utiliza os mesmos sinais para criança, a gente utiliza para adulto. O que vai variar são, de repente, as regiões. De repente, aqui em Cabo Frio, a gente faz um sinal, e aí, em Niterói, vocês fazem outro. Mas não há algo assim que, pô, eu não estou entendendo que sinal que Mônica está fazendo. Não, eu entendo. Só que em Cabo Frio é desse jeito, aí em Niterói é de outro jeito. Por quê? Porque a língua é viva. Porque a cultura de vocês aí é uma e a nossa é outra. Entendi. Entendeu? Então, por isso que é importante, né, até para você ter entrado nesse assunto, porque eu estou até vendo aqui algumas pessoas indicando sites de curso, por exemplo, a Vanessa Correia, ela indicou aqui escoladosal.gov.br, um curso online gratuito. E o bom é você buscar saber, né, qual é a região, não é isso? Que é Isso aí. ensinado esse curso, para ver se os sinais vai bater com a região do qual você mora. Isso aí, isso aí. Tem sinais que a gente pensa assim, que a gente olha e fala assim, esse sinal é de São Paulo. Porque a gente é do Rio, né? Então, assim, esse sinal é de São Paulo, então não cabe a gente. Mas a gente tem que estar o tempo todo estudando, o tempo todo se aperfeiçoando, para poder estar mesmo inteirado nessa cultura do surdo. Eu escuto muito falar do Inês, né? No Instituto, né? Inês. Do INES. O INES é o Instituto Nacional, né? Primeiro Instituto de Surdos aqui do Brasil, né? Que é no Rio de Janeiro, fica lá em Laranjeiras. Ele foi o pioneiro, né? Aqui no Brasil, então ele é a nossa referência. Tudo que a gente faz, tudo que a gente fala assim, curso, graduação, é lá no INES. Encontro de Surdos Nacional é lá no INES. A gente tinha congresso de tudo de educação, mas por conta do tempo, né, acabaram. Mas em todo ano a gente tinha Encontro Nacional de Surdos, que era no INES. E aí em Niterói, você é de Niterói, né, São Gonçalo? Aí em Niterói tem a PADA. Né? Aí em Niterói tem a PADA, que também é referência. Sério? Tem a PADA aí. Lá também tem curso de Libras. Tem, né? Mas lá na PADA tem curso de Libras? Eu acho que tem, sim. Que legal, vou procurar saber. É bom que tem, o pessoal de Niterói, de São Gonçalo, essa região aqui, né? Já tem isso aí. E aqui em Cabo Frio a gente tem um curso também, que é Lagos Libras, né? Que tem até um Instagram. E a gente também oferece cursos para a comunidade também. Stephanie, depois você me passa o canal, né? Pode ser. Entendi. Então, assim, se a pessoa hoje ela quiser procurar um curso para fazer, você indica o INES, né? Que é a referência. A nossa referência é em Niterói a PADA. Niterói a PADA, entendi. Isso. Entendi.
Mas o IMES é para pessoas de qualquer lugar do Brasil? Qualquer lugar do Brasil. Uau! Que queiram Interessante. fazer curso e tem disponibilidade também, né? Entendi. Para poder estar trabalhando, para poder estar se aperfeiçoando lá. Mas assim, Maravilha. lá é lindo também. E não sei agora, mas lá também recebiam visitas, né? Tinha acesso a visitantes, as pessoas podiam visitar o INSS. Não sei como é que está agora. Bom saber. Mas é Quando interessante lá, interessante demais. Bom saber. O que eu estou querendo, né, é que entrar na comunidade surda, eu estou querendo meu sinal, gente. Eu quero meu sinal. Eu descobri que o surdo eles te dão um sinal. Exatamente, é muito importante isso, Monique, porque como a gente sabe que a língua de sinais ela é viva, a gente não vai escrever, por exemplo, paralelepípedo, a gente não vai digitar. Para a palavra paralelepípedo existe um sinal, né? Então esse sinal facilita a digitação. Então, assim, Sim. cada pessoa tem sua característica. Então, como a gente tem apelido, né, no nosso mundo ouvinte, a gente tem um apelido. Eu, por exemplo, meu nome é Stephanie, me chamam de Teté, de Tefa, e por aí vai. Então, já no surdo, eles olham para você, vê uma característica tua e te dá um sinal. Aí, qualquer lugar que Sim. você vá, a pessoa vai falar assim, vai perguntar qual é o seu nome, vai perguntar qual é o seu sinal. Aí você vai fazer o seu sinal. Sinal. Ah, É. que legal, O meu sinal. sinal está aqui, ó. Tá da bochecha. Ah, que legal, muito legal isso. Legal. Eles Muito olharam para mim, aí pensaram, aí me deram esse sinal aqui. Eu falei, não tem como mudar ele, não. E tem essa questão também, é a sua identidade. Se eles te derem esse sinal, vai ser esse sinal para o resto da sua vida, entendeu? Não tem legal, como você mudar. É um que legal, batismo, né? que É muito legal. legal. E eles também têm sinal? Tem, todos eles têm sinal. Uau! E só quem pode dar sinal é o surdo. Por exemplo, eu sou conhecida como conhecida. Eu domino a língua de sinais, né? Eu tenho conhecimento da língua de sinais. Eu não posso dar o sinal para o ouvinte. Por quê? Porque a língua é deles. Então a gente precisa respeitar. Só eles que podem dar o sinal, entendeu? Incrível, incrível. Lindo, né? É mágico assim, esse mundo. É muito gostoso. Muito lindo. Depois É, você puder indicar para a gente assim, canais, né? Canal do YouTube que você tiver algum para indicar, Instagram, né? Para que o pessoal possa. Porque às vezes a pessoa ou não tem condição ou não tem como fazer um curso presencial, mas se tiver algo que a pessoa possa ter acesso para aprender pelo menos o básico, né? E aí é, vai aprendendo. Gente, não espera ter um surdo na igreja para você aprender. exatamente. Monique, inclusive, pegando um gancho aí da sua fala, que eu já te cortei, Nada, pode. eu tenho um canal não, tenho um Instagram que se chama Libras por Stephanie, e Deus ele colocou esse desejo no meu coração, porque assim, muitas vezes a gente não tem condição de fazer um curso, a gente não tem condição financeira de fazer um curso. Então assim, Deus ele colocou no meu coração de eu pegar esse livro e fazer vários vídeos ensinando mesmo o basicão. Então lá tem o alfabeto, lá tem os números, lá tem vários sinais. Eu estou fazendo assim, montando mesmo um livro digital lá na minha página. Depois eu Uau, vou te dar para o pessoal estar acessando. E lá a gente pode tirar todas as dúvidas. que É muito maravilha. bacana. Muito bacana mesmo. Vamos nos agarrar na Stephanie. Isso aí, por favor. Vamos nos agarrar na Stephanie para que ela nos possa aprender, né? Com certeza. E quando tiver o próximo culto infantil, eu quero ser intérprete. Uau! Que lindo! Combinado? Combinado! Que benção! Amém. Combinado. Isso aí. A gente está Stephanie, aqui para servir, né, Monique? amém, amém. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. A Miriam colocou aqui que já faz um tempinho que ela aprende Libras, mas não há surdo na minha igreja. Mas fico preparada, mas já fico preparada, faço louvor em Libras. É uma forma da Ai, pessoa manter a prática, né? Senão esquece, é né? verdade. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui.
Você falou algo muito interessante, que é que você faz um trabalho com as crianças da comunidade, que você falou, né? E você ensina os sinais. Isso é uma forma de propagar essa língua, né? Que é a Libras. De amplificar, né? Ampliar para mais pessoas. Porque essas crianças elas vão acabar ensinando para os pais. Exatamente. E elas vão ensinando para outras crianças. Mas como alcançar os surdos que ainda não estão na igreja? É a igreja se mostrando inclusiva ou é aquele trabalho de evangelismo indo até os surdos? É o trabalho de campo mesmo, né? A gente tem que... Porque o que acontece? O processo, né? A gente entende que existe essa necessidade da inclusão. Sim. Então, a gente vai pesquisar o que é essa inclusão, quem é esse indivíduo que a gente está trabalhando. Depois a gente vai ver qual o caminho que a gente precisa traçar e depois a gente vai fazer a ação. Depois a gente vai buscar, a gente vai sondar ao redor da igreja, por exemplo. Quantos surdos nós temos ao redor da nossa igreja? Então, ali, a gente vai alcançar essas vidas, a gente vai, né? A gente vai fazer o IT, a gente vai trazer essa pessoa para perto. Entendeu? Porque hoje, Stephanie, diante de tudo isso que você está me passando aqui, né, que a gente está conversando, hoje eu vejo que esse ID é extremamente necessário, porque sem esse ID não vai haver evangelização dos surdos, porque muitos talvez já tentaram procurar uma igreja, já tentaram, né, e não conseguiram, porque não tem intérprete, né? Exatamente. Eu acho que hoje essa inclusão dos surdos é o ID mesmo, né? O campo, você ir e convidar, né, para a sua igreja, né? Mostrar que a sua igreja ela tem esse ministério de inclusão, né? Exatamente. Muito legal. Deus, ele é amor, né? Ele deixou um legado para a gente. O que a gente não pode fazer, a gente faz através do amor. Né? Então, a gente convida o Espírito Santo, a gente fala assim, Senhor, o que eu posso fazer? Qual a estratégia que o Senhor pode me dar com relação a isso? E, voltando a falar do Terra Fértil, desse nosso projeto lá na comunidade, a gente pegou uma comunidade aqui de Cabo Frio, que tem, a gente foi no foco mesmo da comunidade, então, assim, a maioria das crianças que estão lá são filhos de traficantes, são filhos que, sabe, tem uma família assim debilitada, e a gente começou a trabalhar, então vamos pregar a palavra para essas crianças, vamos transformar essa nova geração, entendeu? Então, assim, a língua de sinais entrou por isso, vamos transformar essas crianças. Por quê? Quando eles encontrarem alguma criança ou adulto lá na comunidade, ou seja, onde for, eles sabem se comunicar com elas. E sabem também trazê-las para perto. Amém. Aí é o nosso objetivo. Lindo esse trabalho. E despertando, né, as crianças ali para a inclusão. E exatamente. É algo que, quem dera, né, se as escolas fizessem isso, né? Poxa. Eu acho que Libras tinha que ser uma língua obrigatória nas escolas, eu acho. Assim como o Braille também, né? Eu acho que tinha que ser, porque enquanto nós não tivermos isso, né, não vai haver inclusão como a gente espera, né? Exatamente. Infelizmente, as pessoas elas não querem sair da zona de conforto, aprender para poder pregar. É como você falou, né? Como o verão se não há quem pregue, né? Como verão se não há quem sinalize, né? Exatamente. Então, precisamos mudar isso, precisamos nos posicionar para que a Igreja de Cristo ela desperte para isso, né? E ela mude a sua postura, ela tenha mais atitude e não esperar, né, chegar alguém acontecer. Exatamente, porque talvez não vai acontecer, né? Exatamente. E nós, como servos do Senhor, Deus ele observa, né? Ele nos dá a ferramenta, ele está nos dando essa conferência que está acontecendo, várias dicas, experiências, conhecimento, e o que nós vamos fazer? Nós vamos ouvir tudo, vamos anotar tudo, guardar tudo, não fazer nada? Não, a gente tem que fazer, né? Então, isso aí, fazer acontecer. Fazer acontecer, a gente não tem só que
ouvir, né? O que eu falei até para você ontem, né? Eu estou aqui diante, tenho filhos, né? Tenho faculdade, várias coisas, mas a gente tem que fazer. Eu falei, Senhor, eu vou fazer essa conferência. Não é fácil, é desafiador de tarde, de noite, tem dia que vai ser de manhã, tarde, de noite, mas eu preciso aprender, para a gente não se colocar na posição de servo, né? De aprendiz, e daquele que está disposto a servir ao Senhor e alcançar essa geração de crianças com deficiência, a gente não vai conseguir, a gente nunca vai sair do lugar. A igreja ela vai continuar na mesmice, né? Alcançando somente os ouvintes, somente os normais, né? Porque é fácil alcançar os normais, né? Em aspas aí, porque para alcançar os que têm deficiência dá trabalho, não é verdade? É mais trabalho todo, a gente tem que se dedicar. E as pessoas elas não querem sair do banco para se dedicar a ponto de alcançar essas crianças que têm deficiência. Não só criança, né, Stephanie? Adolescente também, adulto, por aí vai. Mas, assim, eu louvo a Deus pela sua vida, pela sua participação. Antes de encerrar, você sugeriu, né, fazer uma interpretação de uma música. Ela me perguntou, gente, qual música eu gostaria que ela interpretasse. Eu falei, que pergunta difícil! Porque eu gosto de tanta música, né? E são várias músicas assim que são minhas preferidas. E aí eu passei para ela Sonda-me, Sonda-me Senhor, da Aline Barros, porque esse louvor ele me marcou. Por quê? É um louvor lindo, né? Uma letra linda. E o meu filho mais velho, quando ele tinha 2 anos de idade, ele cantava essa música, ele pegava o violãozinho dele de brinquedo, ele cantava, ele tocava, e meu marido ele não era cristão na época, né? Eu entrei para a igreja antes do meu marido, o meu filho tinha 2 anos de idade, eu tinha completado 2 anos de idade, vai fazer 11, eu estou há 9 anos na igreja, não cresci na igreja. Então, o meu filho ele cantava esse louvor em casa, né? Ele tocava e tal, e eu também. E quando meu marido ele foi para a igreja, o louvor que tocou foi esse. Então foi assim, algo assim, muito de Deus, sabe? Deus foi assim, trabalhando, né? A história é um testemunho muito grande. não cabe falar aqui. Mas assim, foi um louvor que marcou, né, a minha caminhada com Deus e marcou também a minha família. Então fico muito feliz por você ter se disponibilizado a interpretar uma música. Eu amo ver, sou apaixonada, fico encantada. E vou colocar aqui então, tá bom? Tá bom, pode colocar aí. Então tá, vamos lá, gente. Vamos ver e aprender com a Stephanie. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a palavra. Destina até em mim, será-te só a ti. Então, levanta suas mãos bem alto, diga comigo. Usa-me, Senhor. Com toda a força, diga. Usa-me como um farol que brilha à noite, como luz sobre os águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Quero ser usado da maneira que te agrade, qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor, e me conhece.
Diga vocês agora. Deixa o Senhor te quebrantar. Transforma-me conforme a tua palavra. E enche-me, Senhor. Enche-me até que em mim se ache só a ti. Então, todo o povo de Deus, levanta suas mãos bem alto e diga: usa-me como um farol que brilha à noite, como luzes sobre as águas, como abrigo do deserto, como flecha que acerta o véu, da maneira que te agrade em qualquer hora, em qualquer lugar. Usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Só vocês. Deixa o Senhor sondar a sua vida agora. Oh, Espírito Santo. E usa-me, sonda-me, sonda-me, Senhor, transforma-me, enche-me. Mais uma vez, declare comigo. Sonda-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor. Diga com fé. Como um farol que brilha à noite, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o véu. Quero ser usado da maneira que te agrada, Deus. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, oh Jesus, e usa-me. Levanta suas mãos aos céus e diga: quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Nessa noite, nós temos cantado, nós temos adorado o nosso Deus, temos celebrado com gozo, com alegria, porque diz a palavra de Deus. Que lindo! Benção, né, Monique? Deus te abençoe. Muito lindo. Obrigada, muito obrigada. Eu te agradeço. Deus abençoe demais a sua vida. Amém, a nossa vida. Em nome de Jesus. Eu fico imaginando um surdo dando essa interpretação e entendendo a mensagem de Deus através dessa letra para a vida dele. Verdade. É disso que nós precisamos, de mais pessoas dispostas a aprender para incluir. Amém. Amém. Conta comigo, tá, Monique? Foi um prazer. Amém. Prazer foi todo meu. Louva a Deus. Olha, para vocês, eu saí da minha zona de conforto, né?
mas é algo que eu gosto, é algo que eu amo fazer e espero ter contribuído e pode contar comigo quando você precisar. Tá? Amém. Muito obrigada por tudo, obrigada por estar aqui, por dedicar o seu tempo, obrigada por todo o conhecimento compartilhado, pela sua experiência rica que você tem. Agradeço a Deus pelo teu ministério, pela tua igreja, e que as crianças de Cabo Frio, que é a tua região, Rio de Janeiro, sejam alcançadas por você, pela outra antéstica, e também através dessas crianças que vocês estão ensinando Libras, que elas sejam instrumentos do Senhor, vocês sejam instrumentos do Senhor para alcançar a comunidade surda da sua região. Muito Amém, em obrigada. nome de Jesus. Deus te abençoe mais uma vez e encerramos aqui esse momento lindo que o Senhor trouxe. Muito obrigada, Stephanie. Eu que agradeço. Deus te abençoe. Tchau, mãe. Beijo. Tchau. Tchau.